Boa noite! Sejam bem-vindos todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando pela internet. É um prazer poder chegar até você e eu espero que você esteja com o seu coração preparado, com os seus ouvidos atentos para ouvir e receber a palavra de Deus. É interessante quando Jesus conta a parábola do semeador, ele vai dizendo que o semeador saiu a semear. As primeiras sementes caíram à beira do caminho, a segunda caíram entre os... Agora que me confundi, gente, vamos lá. A segunda caiu entre os espinhos, a terceira entre as pedras e, por último, caiu na boa terra. Mas eu gosto muito quando Lucas registra isso, e ele fala que essas que caíram em boa terra frutificaram com perseverança. Você precisa entender que a palavra de Deus frutifica na sua vida e na minha vida quando nós perseveramos nas verdades de Deus. Então, que exista essa disponibilidade no seu coração, de perseverar nas verdades de Deus até que elas se tornem verdade na sua vida, até que elas frutifiquem na sua vida. Lembre disso. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de podermos nos debruçar juntos sobre a tua palavra, para meditarmos nela e cremos, ó Deus, que o desejo do teu coração é que nós tenhamos uma revelação das tuas verdades. Então, que o Senhor fale conosco, que venha sobre nós agora um espírito de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Queremos entender as verdades que o Senhor mesmo deseja ministrar ao nosso coração. E que a nossa atenção esteja no Senhor neste momento, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós estamos na campanha O Segredo da Sabedoria, e o tema hoje é o caminho da sabedoria. Mas dentro do caminho da sabedoria, eu quero falar com você sobre o mistério de Deus. Eu não sei se era uma novela, se era um personagem de comédia, que costumava dizer, mistério. Então, e eu sei que existe existe um costume de alguns pentecostais de falarem, né? Isso é mistério, isso é mistério. Se é mistério, então está oculto. Se é mistério, precisa ser revelado. Então é interessante que Paulo fala sobre o mistério de Deus. E uma coisa que você precisa entender é o que é, ou quem é o mistério de Deus. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz aí, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Fala comigo assim, o mistério de Deus é Cristo. Então, se o mistério de Deus é Cristo, então esse mistério já foi revelado para o conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Observa que Paulo diz aí que todos que estão ocultos em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí eu e você precisamos pensar que tesouros são esses, da sabedoria e do conhecimento. Uma das coisas que eu e você precisamos lembrar sempre, eu preciso aprender com Cristo. Existe um livro que fez muito sucesso há muitos anos atrás, e quando eu me converti, esse livro ainda fazia sucesso.
e podia até mesmo causar uma certa neurose nos crentes, porque o nome do livro era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Já ouviram falar desse livro? É um livro muito antigo, mas muito famoso. Então, se você nunca ouviu falar, e se você procurar na internet, talvez você o ache em PDF. E é um bom livro, uma boa leitura para ser feita. Então, sempre é perguntado, você vai tomar uma atitude, você se pergunta, o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Jesus responderia assim? Jesus estaria com essas pessoas? Se estaria, o que ele faria ao estar com essas pessoas? Como é que Jesus trataria o meu marido? Como é que Jesus trataria a minha esposa? Como é que Jesus trataria os meus pais? Como é que Jesus trataria os meus filhos? Então, a ideia era, em meus passos, o que Jesus faria? Quando eu digo que dá uma boa neurose isso, porque eu lembro que quando eu me converti, as pessoas ficavam meio assim, para lá, eu preciso lembrar o que Jesus faria. Só que nós perdemos um pouquinho dessa referência do que Jesus faria. Por isso que Paulo fala que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então eu e você precisamos aprender com Jesus. Eu e você precisamos nos perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Lá em João, capítulo 1, fala que Jesus veio revelar ao Pai. Eu quero saber como Deus é. Para quem que eu preciso olhar? Para Jesus. Eu quero saber como Deus age. Para quem que eu tenho que orar? Para quem que eu tenho que olhar? Para Jesus. Então, assim, porque o conhecimento de Deus é revelado em Cristo. A Bíblia fala, em Colossenses fala, Paulo escrevendo, fala que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então, querido, querida, eu e você precisamos aprender de Deus com Jesus. É muito esquisito quando as pessoas falam, mas eu não sei como é que Deus quer que eu haja. Querida, querido, olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você está olhando para Deus. Porque lá em João, ele diz que ele e o Pai são um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, se eu olho para Jesus, eu olho para Deus, e eu sei quem é Deus, e eu sei como Ele age. Uma outra coisa importante, quando eu penso sobre que todos os segredos, ou todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus, fala comigo assim, Jesus é o meu padrão. Jesus é o meu padrão, é o seu padrão. Colossenses capítulo 2, de 6 a 7. Colossenses capítulo 2, de 6 a 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Observa que no começo do versículo ele fala assim: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Existe um versículo que fala a andar nele. É a mesma coisa, viver e andar é a mesma coisa. Então Jesus é o meu e o seu padrão. Interessante que quando eu estava me arrumando para vir para cá, Deus colocou uma frase no meu coração.
Porque quando eu olho para Jesus, eu sei que Ele é santo. E a frase é a seguinte: sua santidade pode afastar você do pecado, mas não do pecador. Se Jesus é o meu padrão, é o nosso padrão, a sua santidade pode afastar você do pecado, mas não do pecador. Se a sua santidade, se a minha santidade está nos afastando do pecador, tem alguma coisa errada. Essa santidade é muito mais uma religiosidade do que santidade. Era justamente isso que fazia com que os religiosos da época de Jesus ficassem desesperados, irados com ele, porque ele estava com pessoas que a santidade dos religiosos não permitiam estar. Jesus foi fazer um lanche na casa de Zaqueu. Zaqueu, para os religiosos, era um publicano, um ladrão. Como é que ele, um coletor de impostos, como é que Jesus podia estar participando na mesa com aquele cara, com os seus convidados, mais os seus discípulos? Inaceitável. Inaceitável. Eu pergunto se você estaria com Zaqueu, que tinha uma má fama. Porque existe uma questão, existe um ditado popular. Gente, toda vez que vem um ditado popular, na minha mente eu me lembro da minha mãe. O ditado popular que dizia assim: dizem-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, para Jesus estar com um ladrão, quer dizer que ele era ladrão? Quero que você pense. Porque tem horas, tem um outro ditado que fala assim, que vai na mesma linha. Quem com porcos anda, farelos comem. Eu posso dizer para vocês que esse ditado fala das pessoas que por nós são marginalizadas, que por nós não são boas companhias. Só que Jesus não se deixava influenciar pelas más companhias. Jesus influenciava aqueles que para os religiosos eram más companhias. E eu quero que você pense nisso. Pensa como é que está a sua santidade. Não, andar perto de algumas pessoas vai manchar a minha pureza. Pensa nisso. Porque Jesus fazia o contrário, gente. Jesus fazia o contrário. Jesus estava almoçando, aliás, foi convidado para, pelo próximo ponto. Chegou um leproso para que Jesus pudesse curar. Está lá em Lucas, está lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, observa que está destacado nesse texto que Jesus tocou nele. Tocar num leproso, segundo a lei judaica, era se tornar impuro. Então isso quer dizer que ninguém tocava naquele homem. Que aquele homem era uma pessoa não bem-vinda em todos os ambientes. Ninguém podia tocar. Ninguém podia chegar perto. E aquele homem foi até Jesus, pedindo para que Jesus o purificasse, pedindo para que Jesus o curasse. Mas antes de mais nada, aquele homem tinha uma carência de
aceitação. E observa que Jesus vai, e a primeira coisa que ele faz, antes de curá-lo fisicamente, ele toca naquele homem. Aquele homem precisava de acolhimento, aquele homem precisava de aceitação. O que eu acho fantástico em Jesus é que ele não se preocupa só com... Lembra de uma coisa, gente, Deus não se preocupa só em nos curar fisicamente. Deus se preocupa conosco integralmente. Ele salva o nosso espírito, ele restaura a nossa alma e cura o nosso corpo. Porque lembre disso, que a nossa redenção é completa, corpo, alma e espírito. Você não vai estar diante de Deus só em espírito. Você vai estar diante de Deus de corpo, alma e espírito. Pensa nisso. No final de todas as coisas, nós seremos como Ele é e teremos um corpo glorificado. Eu não precisarei me preocupar com essa ruga aqui. Entendeu? Não me preocuparei, acho que preciso fazer um botox para poder enxergar. Sabe? Não me preocuparei com isso. A gente não vai se preocupar, o cabelo não vai ficar branco mais. Não precisarei usar um shampoo especial para o cabelo branco não amarelar. Entende isso? Vamos ter um corpo glorificado, um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece. Posso ouvir o seu glória a Deus, irmãos? Glória a Deus, irmãs. Sabe, nada vai cair com o tempo. Já imaginou isso? Tudo vai ficar bem, porque não vai mais haver corrupção, nosso corpo não vai se corromper com o tempo como se corrompe. Eu quero que você pense nisso. E quando eu olho para Jesus aqui, antes de curar este homem, Jesus toca nele. Querido, querida, tem muita gente nesses dias precisando ser tocadas por nós. Lembre-se disso, você é o coração de Deus na terra. Você é a boca de Deus. Você é os braços de Deus. Você é as pernas de Deus. Deus quer se expressar através de você e de mim. Dentro da campanha do Arena, agora eu sou Arena, gente, tá? Dentro da campanha do Arena, tem a campanha é 12 minutos, então cada dia, cada sábado, cada semana é um desafio. E os jovens assistem um vídeo, e essa semana tinha um vídeo de uma pastora que foi até um supermercado, sem saber exatamente o que ela ia fazer. Ela tinha R$200 nas mãos, ela comprou algumas coisas por esses R$200, e quando chegou no caixa, a pessoa que estava orientando ela falou para ela: diga para o caixa que essas compras não são suas, que essas compras é para essa senhora, é para essa moça. E foi um momento assim de emoção. Então eu decidi, falei com o Gustavo, falei assim: Gustavo, eu quero viver isso com os jovens. Alguns se dispuseram, mas tem aquela história, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Alguns não podiam, poucos apareceram. E nós fomos no supermercado. E quando eu cheguei no supermercado, eu comecei a conversar com eles e pensei: gente, eu acho que em vez de entregar para um caixa, não vamos entregar para um empacotador? Aí tivemos tive o sim deles, aí nós começamos a viver a experiência, fazer as compras, né, correndo os 12 minutos, né, aquela coisa toda. E foi muito engraçado, porque o cara não acreditava que aquilo era para ele. O Mateus falando assim: isso aqui é para o senhor. E aí ele falou: não, você quer que eu leve em algum lugar? Eu falei: não, é para o senhor. O senhor foi o escolhido de Deus. Deus me escolheu para dar isso para o senhor. E a caixa já tinha entendido, é para você. E o cara querendo dar para uma outra pessoa: não, eu levo para o senhor. Ele ficou tão constrangido.
Então, quando as pessoas são tocadas, elas não estão acostumadas a receber alguma coisa por nada. A nossa grande dificuldade em relação à graça de Deus é que como é que eu vou receber se eu não fiz nada? Sabe da onde vem a penitência, gente? Da igreja romana? A penitência vem justamente isso, da necessidade humana de ter que pagar alguma coisa para obter alguma coisa de Deus. Então, para eu me sentir perdoado por Deus, eu tenho que rezar, não sei quanto fulano e tal, não sei o que, para poder me sentir perdoado. Alguns se autopuniam, pá. Alguns de nós fazemos isso até hoje. Até hoje, porque a gente não entendeu ainda a graça de Deus em Jesus. Então, saiba de uma coisa, existem muitas pessoas precisando ser tocadas por Deus através da sua vida, E é interessante que diz assim, que Jesus tocou nele dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Mas Jesus primeiro tocou nele, para depois curá-lo fisicamente. Existem momentos da existência humana que a cura da alma é mais importante do que a cura do corpo. Eu lembro de uma mulher que estava morrendo de câncer, e ela mandou me chamar, e eu fui conversar com ela, ela virou para mim, pastor, eu não quero mais que ore pela minha cura física. Eu quero que ore pela minha cura emocional. Então, existem momentos que a cura física não é mais importante do que a cura da alma. E observa que aqui, Jesus cura este homem emocionalmente e cura este homem fisicamente. Lembre-se disso, a sua santidade pode afastar você do pecado, ou deve afastar você do pecado, mas não do pecador. Existe uma palavra que eu não posso usar neste momento, que eu acho que não vai ser adequada, algumas pessoas podem se escandalizar comigo, mas nós ficamos muito cheios de nhenhenhen depois que a gente se converte. Alguns eram pinguços antes de se converter, viviam mais para lá do que para cá. Alguns eram bem devassos, alguns fumavam todas e cheiravam todas. Não, mas agora eu não posso estar com essas pessoas, porque elas podem me contaminar. Quem é que vai estar com elas? Fala para mim, criaturas. Eu quero que você pense nisso. Eu posso falar da minha experiência durante 6 meses depois da minha conversão. Eu tive que me afastar de algumas pessoas, porque eu não tinha estrutura para estar perto delas, para andar com elas sem me contaminar. Eu precisava aprender a estar com elas, sem ser levado por elas, mas levá-las comigo. Quando eu aprendi isso, eu pude estar com elas. Estão entendendo? Eu sei que existe um momento que nós precisamos manter uma distância de segurança. Mas a grande questão é que muitos de nós ficamos muito tempo nessa distância de segurança. Não sabe mais nem viver sem essa distância de segurança. Porque isso vai manchar minha santidade. Me lembrei de um personagem de comédia. Eu não abro mão é da minha pureza. Só para quem é antigo que sabe. Ah, você é muito crente, por isso que você não sabe disso. A pessoa que é menos santa do que você. Quero que você
Pense nisso, lembrando que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Uma outra coisa que é importante, além de saber que Jesus é o nosso padrão, é saber que Jesus cancelou o escrito de dívida. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13. Colossenses 2,13, diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Esse escrito de dívida que Paulo cita aqui, vem de um conhecimento das cadeias de Roma. Alguém que era condenado por Roma, quando você chegava, aonde aquela pessoa estava presa, estava lá o escrito de dívida, na cela, dizendo, especificando o porquê aquela pessoa tinha sido condenada. Qual era o seu escrito de dívida? O que condena, ou o que te faz sentir condenado diante de Deus? Jesus pegou esse escrito de dívida e encravou na cruz. Sabe o que quer dizer isso? É a mesma coisa de pegar o escrito de dívida e rasgar em pedacinhos e dizer, aqui está resolvido, essa dívida está paga. Mas alguns de nós não conseguimos nos sentir perdoados assim. Sabia que Jesus já resolveu o seu problema de perdão? Porque Ele já perdoou, já nos perdoou dos pecados passados, presentes e futuros. Pronto, está resolvido. Você não tem mais dívida com Deus. O que é isso? Como é que eu não tenho dívida com Deus? Se eu me sinto dia e noite em dívida com Deus, é porque você precisa conhecer a graça de Deus em Jesus. Conhecer aquilo que Jesus fez por você. Ah, mas eu não tenho que confessar pecado. Você não precisa confessar pecado para obter mais perdão. Você confessa pecado para experimentar o perdão que Deus já deu a você. Quando você confessa, aquilo que Deus fez por você e por mim na cruz se torna realidade na sua vida. Posso ouvir o seu amém, crente? E eu quero ilustrar isso melhor com uma experiência de Jesus. Jesus foi fazer um lanche. Gente, Jesus gostava de ir para a casa das pessoas comer. A minha mulher ficava muito escandalizada comigo quando nós começamos quando nós casamos. Porque a gente ia para a rua. Eu falei, Ana Maria, pera lá, não dá para ir para casa. Eu falei, Ana Maria, vamos só. Fulano de tal, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu estou aqui no centro, posso almoçar na tua casa? Claro, pode vir. Ana Maria, tu é louco. Foi meu bem, vem comigo. Ana Maria paulista, ficava paulistando, ficava toda corada. Ana Maria, aí ela chegava toda constrangida, né? Aí a Dona Socorro, por exemplo, que é uma segunda família, minha filha, vem, fica tranquila, não precisa ficar assim não, o hóspede é de casa. Fazia muito isso, gente, muito isso. Muito isso. Porque comer com alguém é a melhor forma de você ter comunhão, de você se relacionar. Ontem eu fui almoçar com o Paulo. Encontramos um lugar para poder almoçar, fomos lá almoçando, batendo um papo. Enquanto almoçávamos, nós conversávamos, depois fomos embora, pronto, beijo. Eu fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, ele foi trabalhar de novo. Comer é a melhor forma de ter comunhão. E está aqui Jesus,
na casa de Simão. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer que Simão era leproso, só que eu acho que ele esqueceu disso. Aí ele está lá, batendo papo, comendo, a partir do versículo 41, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 41, Jesus vai contar para eles uma história, uma parábola, porque de repente, uma mulher de má fama chega lá, se joga aos pés de Jesus e começa a chorar, e começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com os cabelos, e aí todo mundo fica achando aquilo horroroso. Simão fala assim: se esse cara fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E aí Jesus conta uma historinha. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Observa bem, um devia 500 denários e o outro devia 50. Os 2 foram perdoados a dívida. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Escuta bem, aquele que mais foi perdoado é aquele que mais ama, tá? Penso que aquele que mais perdoou, porque a pergunta de Jesus é: qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Aqui está o segredo da minha e da sua intensidade de amor por Deus. O entendimento de quanto você foi perdoado. Nenhum de nós pode se sentir pouco perdoado, porque o sacrifício de Jesus foi por todos os meus e os seus pecados. Era uma dívida impagável. A intensidade do meu amor por Deus é diretamente proporcional à quantidade de perdão que eu recebi dele. Se eu me sinto pouco perdoado, eu vou amá-lo pouco. Se eu me sinto muito perdoado, eu vou amá-lo muito. A minha pergunta para você nessa noite é: quanto você ama a Deus? Quanto você ama a Deus? E nós estamos vivendo um momento muito complicado da história humana, porque essa geração, nós estamos vivendo um momento da história humana onde o homem é narcisista, ele é amante de si mesmo. Quando eu sou amante de mim mesmo, quem é o primeiro lugar na minha lista? Eu. Quem é o segundo na minha lista? Eu. Quem é o terceiro na minha lista? Eu. Não tem espaço para Deus. Não tem espaço para fazer a vontade de Deus. Não tem espaço. Porque eu sou amante de mim mesmo. Eu me amo mais do que amo a Deus. O mistério de Deus, queridos, o caminho da sabedoria é Jesus. Olha para Ele, aprende com Ele, mergulha nele e seja feliz.
Vamos ficar em pé? Eu agradeço muito a Deus pela presença dEle aqui. Eu agradeço muito a Deus por ministrar ao nosso coração através da sua palavra. E nós precisamos a cada dia de mergulhar em Jesus, porque todos os tesouros ocultos da sabedoria e do entendimento está nele. Pensa nisso. Talvez nessa noite você, pensando na questão de que o padrão nosso é Jesus, de que nele foram canceladas todas as nossas dívidas, Deus queira ministrar sobre você esse entendimento, essa compreensão. Deus quer acabar com o teu sentimento de inadequação. Deus quer entrar aí nesse sentimento de autopiedade. Deus quer entrar nesse sentimento de indignidade, de sentir indigno, de se sentir mais pecador do que os outros. Você não é mais pecador do que os outros. Você é pecador, mas não é mais pecador do que os outros. Quero que você pense nisso. Fala com Deus enquanto nós o adoramos. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou